Depois de anos requentando o mesmo sensor de câmera, a Samsung finalmente atualizou seu hardware ao incluir câmeras inéditas na linha Galaxy S20. O maior destaque fica para o Ultra, que traz sensor de 108 megapixels com insano zoom de 100 vezes. No papel, os números altos impressionam e podem passar a impressão de que suas câmeras são superiores. Mas será verdade ou é tudo pura jogada de marketing? Para responder isso, o Tudo Celular preparou mais um comparativo de câmeras, colocando o Galaxy S20 Ultra contra o iPhone 11 Pro Max, além do S20 Plus e também o Galaxy Note 10 Plus, que inclusive já venceu outros comparativos nossos. E se você caiu de paraquedas no canal, aqui vai uma breve explicação. As fotos foram publicadas no site do Tudo Celular e os leitores votaram sem saber qual o aparelho que registrou cada imagem. A nossa equipe também participou votando às cegas, para garantir o máximo de imparcialidade. E agora você confere quais as fotos mais votadas e qual aparelho possui a melhor câmera. Sabe quando você vai tirar uma foto em cenário paradisíaco, mas aí bate aquele sol de fundo e você só sai uma sombra que nem mesmo sua mãe te reconheceria? Pois é nessas horas que ter um bom HDR faz diferença. Esse é um ponto que o celular da maçã ainda peca muito, e mesmo a câmera super avançada do S20 Ultra também decepciona. Por incrível que pareça, é o Galaxy Note 10 Plus que leva a melhor. Tá, tudo bem, as cores ficam meio artificiais, mas seus amigos saberão que é você na foto. O segundo melhor no teste contra a luz foi o Galaxy S20 Plus. Todo mundo é viciado em selfies e muitas vezes dá a vontade de bater uma foto para publicar no Instagram. Mas se o cenário atrás de você não for muito bacana, o que fazer? É nessas horas que ter um bom efeito de desfoque dará um up na sua selfie e nisso o iPhone 11 Pro Max tira de letra. Já a linha S20 decepciona por apresentar mais falhas. Se quer a melhor alternativa para o iPhone, vá de Galaxy Note 10 Plus por registrar belas selfies com um bom efeito de desfoque. Mas e na balada, quem leva a melhor? Não adianta um celular tirar boas selfies de dia e quando cai à noite as fotos saem todas granuladas. É aqui onde o Galaxy S20 Ultra começa a deixar claro por que custa tão caro. Seja com a traseira ou frontal, você terá ótimas fotos com fundo desfocado. Já o iPhone é 8 ou 80, com a traseira ele manda bem, mas as selfies em locais mais escuros ficam ruins. O Galaxy Note 10 Plus é justamente o oposto, então se selfies é mais importante para você, vá de Samsung. E se eu desligar o modo retrato, a situação muda? O iPhone continua sendo o pior dos quatro, com a imagem mais escura, enquanto o Note 10 Plus entrega uma selfie mais suavizada e o S20 Plus as cores mais artificiais. Se você quer o maior nível de detalhes com poucos ruídos e não faz questão de desfoque no fundo, então o S20 Ultra que leva a melhor. Foi tirar uma foto da galera e viu que não coube todo mundo? É nessas horas que ter um celular com câmera ultra-wide é importante. E dos modelos testados, o S20 Plus e S20 Ultra são os que sofrem com fotos escuras e alta perda de detalhes. O iPhone sofre menos, mas acaba amarelando a imagem, deixando tudo um pouco artificial, enquanto o Note 10 Plus registra a foto mais clara e com cores mais próximas da realidade. E o tal Space Zoom do S20 Ultra realmente faz diferença ou é puro marketing? Se você curte fotografar o que está distante, vale a pena investir no celular mais caro da Samsung. Seja com zoom de apenas 2 vezes ou mesmo com zoom de 10 vezes, ele é de longe o que entrega a melhor foto. O Galaxy Note 10 Plus distorce um pouco as cores, mas ainda assim entrega melhores resultados que o iPhone e o S20 Plus. Claro, quanto mais você abusar do zoom, piores as fotos ficarão e nem mesmo o Ultra com sua câmera poderosa foge disso. Se para fotografar de longe o S20 Ultra é o melhor, de perto ele é justamente o pior. Quando chegou ao mercado, sofria com um foco muito problemático. A Samsung já lançou a atualização que minimizou o problema, mas ainda registra macros borradas. Se quer o melhor, vá de Galaxy Note 10 Plus ou S20 Plus. Os dois registram melhores macros que o iPhone, que mais uma vez segue com sua mania de dar um tom bronzeado até mesmo em bonecos. E qual celular enxerga melhor no escuro? Afinal, nem sempre temos boa iluminação para salvar nossas fotos. Aqui temos uma boa disputa entre o Galaxy Note 10 Plus e o S20 Plus. O mais antigo se sai melhor em ambientes fechados, enquanto o mais atual entrega fotos com menos ruído e melhor equilíbrio de cores em locais abertos. O iPhone não fica muito atrás e faz um bom uso do modo noturno, mas como é de costume, ele tende a errar no balanço de branco. O Ultra sofre com o foco quando fotografa de perto, mas de longe não difere muito do S20 Plus. E se mesmo com o modo noturno você não conseguir salvar sua foto, terá que apelar para o flash do celular. Mais uma vez, o Note 10 Plus e o S20 Plus são os mais equilibrados, seja na potência da luz ou no balanço de cores. O iPhone até apresenta uma boa potência de flash, mas acaba alterando um pouco as cores. O S20 Ultra mais uma vez sofre ao fotografar de perto. Em vídeos em nossos comparativos anteriores, o iPhone 11 Pro Max levou a melhor. E a Samsung ainda sofre para acompanhar a rival. A estabilização melhorou com a linha S20, e tanto o Ultra quanto o Plus fazem um melhor trabalho que o Note 10 Plus. O foco também está mais ágil nos recentes lançamentos da coreana.
deixando as novidades no mesmo nível do modelo da maçã. Em filmagens noturnas vemos um retrocesso, a linha S20 grava vídeos mais escuros e com mais ruídos que o Note 10 Plus. O iPhone controla bem os ruídos, sendo que apresenta menos falhas na filmagem. Se você curte usar zoom em gravações, então vai preferir os dois S20 por apresentarem menor perda de qualidade. Sem falar que eles gravam na resolução 8K, mas com fluidez mais limitada. Já na captura de áudio, os quatro mandam bem com som estéreo limpo e baixo ruído de vento. O que podemos concluir depois deste comparativo de fotos e vídeos? Os novos sensores da Samsung têm muito potencial, mas a coreana ainda não está sabendo lidar com a novidade. O S20 Ultra tinha a obrigação de ser melhor que o Note 10 Plus e vimos exatamente o contrário. Por ter um hardware e software mais ajustado, o modelo mais antigo levou a melhor em metade das fotos. A vantagem do Ultra fica para o zoom. Se você curte fotografar de longe, ele será a melhor escolha. E por ter a resolução mais alta com a frontal, é também o que registra as selfies mais ricas em detalhes. É basicamente isso. De resto, é igual ao S20 Plus e os dois não empolgam perante o que o Note 10 Plus já oferecia. A Apple, como sempre, acaba perdendo em fotos ao sofrerem em ambientes mais escuros e tem HDR pouco eficiente contra a luz, mas leva a melhor com a frontal quando há luz favorável e o seu modo retrato ainda é o melhor. O grande problema é sempre a sua mania de deixar tudo amarelado. Afinal, não é todo mundo que curte esse efeito bronzeado artificial. Já a filmadora ainda é uma das melhores do mercado e só agora que a Samsung conseguiu acompanhar. É bom lembrar que faltam poucos meses para a chegada dos novos iPhones e veremos um salto na qualidade de fotos e vídeos, o que pode inverter o jogo, especialmente se a Samsung não domar rapidamente os seus novos sensores. Mas o que posso dizer para você é, economize e vá no Note 10 Plus. Esqueça os novos lançamentos da Samsung, pelo menos por enquanto. Mas se está certo de comprar algum S20, não invista no Ultra, já que o Plus oferece praticamente a mesma experiência e custa menos. Caso você queira conferir mais detalhes e fotos deste comparativo, basta acessar a pauta em texto no link da descrição. Lá você também encontrará as melhores ofertas para todos os 4 modelos, garantindo uma compra com o melhor preço e desconto. E não esquece de participar aí abaixo com o seu comentário. Acha que o resultado foi justo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.